Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Abave Talks, o podcast da Associação Brasileira de Hidrogênio de Amônia Verde. Eu sou Leandro Borgo, presidente do Conselho da Associação, e hoje vamos mergulhar em um tema de extrema relevância para o futuro energético do nosso país: a transição para fontes de energia mais limpas e o papel fundamental do hidrogênio verde e da amônia nesse processo. E para nos guiar nessa conversa, temos a honra de receber um convidado muito especial, Fábio Saldanha, diretor de novos negócios do Grupo Migratio e diretor comercial da Big Green. O Fábio traz consigo uma bagagem profissional impressionante, com mais de 15 anos de experiência no setor. Preparem-se para insights valiosos sobre inovação, sustentabilidade e o futuro da energia no Brasil. Seja bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, Borgo. Obrigado pelo convite, pela disponibilidade e pela oportunidade aqui da gente trocar um pouco de experiência juntos nesse episódio. E eu gostaria de começar falando da sua trajetória diversificada. Você começou com crédito de carbono e queria ouvir um pouco de você, como é que foi o seu caminho profissional até os dias de hoje. Pois é, comecei lá atrás, em 2006, na comercialização de crédito de carbono, primeiro na parte de desenvolvimento de projetos. Depois montamos a maior operação de comercialização de crédito de carbono na corretora, na CM Capital Markets, que tinha sua sede em Madrid e a sua subsidiária aqui no Brasil, operando na época BMF Bovespa. E montamos a maior operação de crédito de carbono da época, sendo que comercializamos ali mais de 10 milhões de CRs na época do protocolo de Kyoto. De quando que a gente está falando? Estamos falando de 2010 a 2014. Tá. E nesse período foram 76 projetos que a gente comercializou créditos e foi um grande movimento de oportunidade para a gente, de abertura de portas. Nós comercializamos créditos da maioria das usinas de cana-de-açúcar, diversas hidrelétricas, todos os aterros sanitários, alguns grandes grupos como Klabin, Votorantim, Camil. E essa última, a Camil, foi quem nos convidou para que a gente montasse uma gestora de energia para fazer a gestão de energia do grupo. E daí que nasceu a Migratio, né? A nossa gestora e comercializadora de energia. Né? É isso que eu ia perguntar, porque o mercado de crédito de carbono abriria possibilidades para uma série de setores, de atividades. Você foi, então, para o setor de energia por conta dessa oportunidade junto com a Camil. Como é que foi exatamente, o que era exatamente a atividade, a proposta? Na época a gente fazia toda a consultoria, desde a fase da concepção do projeto de crédito de carbono, elaboração do Project Design Document, que era o documento de concepção ali do projeto, que depois ele passava por um processo de certificação junto a uma entidade operacional designada, cadastrada pela UNFCCC, que é o órgão da ONU de mudanças climáticas, e que depois esse projeto ele seguia para registro na própria plataforma da UNFCCC. E depois, ao longo de todo o período do projeto, normalmente a gente trabalhava assim, em ciclos, ou um ciclo único de 10 anos, ou 3 ciclos renováveis de 7 anos. E nós fazíamos todo o acompanhamento dos projetos ao longo do período da sua jornada e fazíamos a contratação das auditorias e fazíamos a certificação desses créditos na plataforma da UNFCCC. Uma vez esses créditos efetivamente emitidos, eles eram transferidos para uma conta de registro nacional da corretora. Nós tínhamos conta na época na Suíça, na França e na Espanha, e com os créditos dentro dessa conta de registro nacional, nós subíamos esses créditos na bolsa e disponibilizávamos uma plataforma de home broker, onde os nossos clientes acessavam essa plataforma e faziam as suas ordens de venda desses créditos. E aí isso tinha a sua estratégia, em decorrência de uma consultoria que a gente dava orientativa naquele momento, se tinha uma tendência de elevação de preço, ou se a tendência era de queda ou de estabilidade, o cliente acabava
ou aguardando para vender, ou vendendo tudo de uma vez, ou fazendo vendas em lotes múltiplos de 1.000 créditos, para que ele pudesse tentar um preço médio mais interessante ali na estratégia de venda, né? Perfeito. Na sua formação profissional, você tem gestão ambiental e negócios do setor energético pela USP. Essa tua formação profissional se deu ao longo dessa tua trajetória? Se deu antes ou depois? E hoje, vocês ainda têm alguma atuação no mercado de crédito de carbono? Ela se deu na fase inicial, na época que a gente atuava exclusivamente na fase de consultoria, e a gente acabou assessorando diversos projetos na época, de diferentes fontes, desde usina de cana-de-açúcar, PCHs, aterros sanitários, projetos eólicos, que foram os primeiros projetos naquela época, térmicas de biomassa. E desse trabalho acabamos tendo a oportunidade de conhecer muitas diferentes fontes, né, de geração de energia e vivê-las, né, por dentro desses projetos e nos abrir aí um hall de relacionamento muito estratégico. E quando nós constituímos a Migratio, nós demos uma certa sorte, né? O que também é bom de vez em quando. Naquela época, eu acabei saindo do mercado de crédito de carbono, não por desejo, mas por situação, né? O preço dos créditos de carbono, que sempre estavam ali em patamares de 10 a 14 euros nesse período, né? De 2010 a 2012, agosto de 2012. De agosto de 2012 em diante, o preço do crédito começou a cair acentuadamente, né? Chegando em 2013 a patamares abaixo de 5 euros e depois abaixo de 2 euros. E aí, obviamente, que é um mercado que já não fazia mais sentido, né? Infelizmente, não tivemos uma renovação de um acordo internacional, do Acordo de Paris, que até hoje não estabeleceu metas globais de redução de emissão e acabou ficando no mercado único, exclusivamente voluntário. No mercado voluntário, onde você não tem metas de redução, é sempre muito difícil você empreender nesse segmento como uma consultoria para desenvolvimento e comercialização de créditos. E com essa oportunidade que a Camil nos deu de montarmos uma empresa para fazer a gestão de energia para eles ali, muitos dos clientes que, principalmente no segmento de aterros sanitários, que eram os grandes volumes de crédito de carbono, né? Enquanto a gente estava falando de algumas térmicas de biomassa, hidrelétricas, patamares ali de 20 a 70 mil créditos de carbono, aterros sanitários, a gente chegou a vender lotes acima de 1 milhão de créditos de carbono, né? Então, são projetos em tamanho incomparáveis a esses projetos de geração de energia por outras fontes, porque ali você está efetivamente reduzindo uma alta concentração de metano na atmosfera. E quando nós entramos no mercado de energia, os aterros sanitários começaram a olhar a possibilidade de geração de energia com outros olhos. Porque até então nós tínhamos apenas 3 projetos de geração de energia com biogás de aterro sanitário no Brasil. O Bandeirantes e o São João, que são aterros aqui que recebem os lixos da prefeitura da cidade de São Paulo, e o aterro da Battery, lá em Salvador, da Solvi. E depois os outros projetos de aterros sanitários, eles tinham o crédito de carbono, mas eles não tinham contemplado a geração de energia. E naquela época, se você mudasse a concepção do projeto, você tinha uma grande chance de perder os créditos de carbono. E a receita do crédito de carbono naquele momento era significativamente maior do que a receita da comercialização da energia. Mas quando o preço do crédito de carbono caiu, naturalmente os aterros começaram a buscar a geração de energia. Primeiro porque já tinham o histórico desses projetos rodando e porque eles também já tinham todo o trabalho de monitoramento da qualidade do seu biogás e já estavam acostumados com essa operação da captação do gás do aterro. E aí,
quando eu disse que a gente tinha sorte, né? Como nós trabalhávamos para todos os grupos de aterro sanitário da época que tinham crédito de carbono, quando eles decidiram fazer essas plantas de geração de energia, contrataram a Migrate para fazer toda a consultoria regulatória, comercialização de energia, registro e acompanhamento do processo junto à CCE e uma consultoria técnica, inclusive, né, de definição de fornecedores em toda a cadeia, desde a fase de extração do biogás do aterro, de purificação, de redução de temperatura desse gás. Então, todo esse trabalho a gente acabou assessorando mais de 50 projetos de geração de energia de biogás, o que nos orgulha muito, né? A Migratio, felizmente, é uma referência na energia de 100% hoje no Brasil. Que é a data de fundação da Migratio oficial? 18 de abril de 2012, aniversário do Hélio, do nosso sócio. Depois, dia 1º de agosto de 2012, a gente montou a Migratio Consultoria, que é o meu aniversário. A gente homenageou cada um dos sócios. Por um acaso, coincidiram ali as épocas de abertura da empresa com os nossos aniversários. Coincidiu ou foi planejado isso? O destino quis que fosse assim. Mas bacana. Analisando a tua trajetória, Fábio, de certa forma você vivenciou um período num setor de inovação, que foi a criação do setor de crédito de carbono, né? E depois, de forma talvez involuntária, você acabou vivendo um segundo movimento de inovação, que foi a história dos aterros sanitários, geração de energia. E agora já a gente migrando da Migratio para Be Green, você está agora participando de um terceiro movimento de mais um setor em inovação, que é a geração do hidrogênio verde, né? Bom, a gente se conhece há algum tempo, eu fui levado a esse setor por conta da guerra da Ucrânia e a discussão de que a Europa iria ficar sem o gás russo para fonte de energia, aquecimento, etc. E ali eu comecei a entender o que era hidrogênio verde, me apaixonei pelo tema e aqui estamos. Mas eu queria entender como é que foi a passagem de vocês para a Be Green e para o projeto de hidrogênio e contar um pouco mais sobre esse projeto e o estágio atual. Eu sempre brinco que quem tem amigo tem tudo, né? Eu tenho uma amiga da época do crédito de carbono, Viviane Guimarães, que trabalhava na época na BRF. E alguns anos atrás, se eu não me engano, em 2022, o governo alemão, né, a GIZ e a HK, patrocinaram o programa do H2 Brasil. E a Viviane estava como diretora desse programa na época. E aí ela me convidou para dar uma palestra sobre crédito de carbono e energia para a primeira turma. Foram 3 turmas de 8 empresas que eles acabaram incentivando, né, através desse programa. E dessa palestra, das 8 empresas, 4 me chamaram ali para ser mentores dos seus projetos. E apesar do dia a dia corrido, né, com vários negócios, acabei assumindo esse compromisso ali com a Viviane, com os empresários que me convidaram para serem mentores das suas empresas. E uma dessas empresas, do Luiz Paulo Haut, a Fama Energias Renováveis, a gente acabou trocando muita experiência na época e eu me encantei pelo projeto. Por toda a trajetória do que ele já vinha discutindo no início daqueles grupos de PCEM, SWAP, para falar de projetos de hidrogênio, amônia verde, de larga escala, e ele... Você está falando de 21, 22... O Haut, ele estava nessas conversas em 21. Tá. E decidiu, a partir dessas conversas, que aqueles projetos eram projetos que, na visão dele, ele teria pouca atribuição ou valor agregado para que ele pudesse, de fato, usufruir de algo daquela discussão que vinha sendo construída naquele momento. E foi procurar tecnologias na Europa, na Ásia, para tentar buscar soluções de porte menor, né, de forma que ele pudesse trabalhar de uma forma descentralizada.
E esse trabalho de forma descentralizada que ele conseguiu uma tecnologia na China, que já tem outros projetos funcionando em outros países mundo afora. E desse trabalho a gente se aproximou e eu me convidei para ser sócio do Haut. Na época, nós estávamos na fase de investimento em 2 projetos da Migratio Bioenergia, que são 2 aterros sanitários que a gente tem geração de energia lá na Paraíba, em Campina Grande e Guarabira, em sociedade com a AJA, né, um grupo italiano bastante respeitado nesse segmento. E nós tínhamos ali uma empresa que é nossa sócia, que é a Toral. A Toral, ela vem da área laboratorial, ela foi a fundadora da Analytical Solutions, que eles venderam para Eurofins, depois montaram a HRT, que foi uma empresa que fazia estudos geológicos para perfuração de poços de óleo e gás. Quando eles tiveram o primeiro sucesso, né, de estudos, eles fizeram um IPO da empresa, que virou a PetroRio, que hoje é a Prio. E depois de um período sabático, a gente acabou se encontrando por um advogado em comum, que era nosso sócio na área de novos negócios, e era sócio deles da época da HRT, e que eles mantiveram a relação. E aí a Toral acabou entrando na sociedade conosco na Migratio Bioenergia, e nesse momento eu comentei com eles a respeito desse projeto da Fama. Iniciamos ali um processo de diligenciamento, né, para entendermos toda a trajetória do que o Haut vinha fazendo até aquele momento, em relação às conversas com as prefeituras, com o governo do estado, com a UPF, né? A gente vai falar um pouquinho mais a respeito do projeto, mas o nosso primeiro projeto é dentro da Universidade de Passo Fundo. E aí, depois de 6 meses que a gente ficou ali trocando informações e conhecendo melhor o projeto, decidimos montar a Big Green em meados de 23, somando aí os esforços da Toral, da Migratio e da Fama, que é a empresa do Haut aí junto conosco. Nós compartilhamos do potencial do negócio de hidrogênio verde, amônia verde no Brasil. Entretanto, assim como você, eu também já vivenciei outros movimentos de inovação. A gente sabe da dificuldade que é tirar as coisas do PowerPoint, tirar as coisas da planilha de Excel e colocar em prática, né? Hoje, como que está a expectativa da Big Green com relação ao negócio de vocês e quais são os principais desafios que precisam ainda ser endereçados? E de uma visão mais geral de setor, o que você imagina? Outros casos de Big Green sendo replicados? Qual é a ambição da empresa? Bom, passado esse período de diligenciamento constituída a Big Green, nós seguimos, né, com todo aquele trabalho que o Haut vinha fazendo, e no desenvolvimento do projeto, numa conversa com um fornecedor de tecnologia japonesa, nós acabamos conhecendo uma empresa chamada OCG, Oriented Consultant Global, que gostou do nosso projeto, da nossa solução, e ficaram mais tempo do que a gente em processo de diligenciamento, ficaram quase 1 ano em diligenciamento, fazendo todo aquele trabalho que nós fizemos, mas obviamente nós já estávamos num outro patamar mais avançado. Tivemos ao longo desse ano a emissão da licença prévia, né, do nosso projeto. Estamos agora para a primeira dezena de outubro para emissão para protocolo da documentação da licença de instalação. Já temos protocolos de intenções assinados com a Prefeitura de Passo Fundo e de Tio Hugo, com o governo do estado do Rio Grande do Sul. O primeiro termo de engajamento da Invest RS, que é a agência de fomento que tem uns 6 meses lá no Rio Grande do Sul, foi assinado com a Big Green. Então,
todo o trabalho de base da empresa está muito sólido. E aí a OCG, ela percebendo todo esse movimento, ela acabou comprando uma participação das SPEs num primeiro momento para que ela se tornasse sócio desses projetos. Para você ter uma ideia, são projetos de porte bastante pequeno quando a gente olha comparativamente com os projetos do Nordeste em geral, né? Enquanto o pessoal lá fala de 200, 300, 400, 900 ou milhões de toneladas ano de amônia anidra, nós estamos falando de 2.000, 4.000 toneladas ano, respectivamente, Passo Fundo e Tiúgo. E se a gente fizer 100 plantas do porte de Tiúgo, a gente está falando em 5% do volume de fertilizante nitrogenado consumido no Brasil. Então, tem muito espaço de crescimento. E a nossa visão é projetos descentralizados, próximos do centro de consumo. Primeiro que a gente não está falando só da amônia verde, mas a gente está falando de uma redução numa cadeia logística absurda. Hoje, o fertilizante nitrogenado cinza, em geral, vem da Ásia. E você vem com o navio com combustível fóssil, que encosta num porto aqui no Brasil e entra num caminhão que vai com combustível fóssil permear o país inteiro. Enquanto que a gente está falando em produzir dentro do Brasil, próximo ao centro de consumo, com uma logística máxima de 100 quilômetros para cada uma dessas plantas. Esse ponto da expectativa da produção descentralizada de hidrogênio e de amônia, a BAV vem acompanhando esse setor há mais ou menos uns 4 anos e a gente ficou muito atento a esse sinal de mercado e eu posso confirmar essa tese na medida em que os principais fabricantes de eletrolisadores e de sintetizadores de amônia e mesmo os novos entrantes, todos estão diminuindo a capacidade dos equipamentos que eles fornecem. Então, o hidrogênio e a amônia pertenciam a uma lógica de petroquímica, de refinaria, plantas gigantescas, capital intensivo, aquele negócio todo, e você sair ali passeando com hidrogênio e com amônia de forma cara, porque é uma logística especializada, complexa, de algo tóxico, corrosivo, explosivo, controlado pela Polícia Federal, e etc, etc. No Brasilzão de meu Deus, com uma logística terrestre de modal rodoviário super cara. Então, para a gente, assim, o projeto da BeGreen é aquilo que a gente vem acompanhando e reafirmando que é uma tendência que vem acontecendo e que não deixa de ser um sonho grande, né? Na medida que você pode replicar isso de 2 plantas para 50, para 100, para 200, como você falou. E lembrando que boa parte, a maior parte, né, acho que 90% do fertilizante nitrogenado brasileiro é importado. E todo ano, né, a gente tem um firme de compra, a gente não vai deixar de utilizar, de comprar fertilizante nitrogenado. E hoje vocês estão numa fase de estruturação de projeto com vistas a um perfil de varejo, porque no setor de energia a gente é acostumado a projetos estruturados, vendas de longo prazo, fluxo de caixa descontado, projeto VPL, né? E outros setores não pensam assim, né? Vocês estão se preparando para um mercado de varejo? Vocês estão tentando desenhar alguma coisa de fluxo de caixa descontado, PPA de hidrogênio? Como é que vocês estão estruturando o negócio? Quem dera, né? Quem dera o mercado tivesse a mesma maturidade. O mercado de fertilizante é o mercado spot, não é o mercado de contratos de longo prazo, em geral. Olhando para a média nacional, 95% do fertilizante nitrogenado é importado. No estado do Rio Grande do Sul, 100% do fertilizante nitrogenado é importado. Então, até por isso que os nossos projetos estão hoje sediados ali, porque tem uma demanda bastante significativa no milho, no trigo, no arroz. As gramíneas, em geral, demandam bastante nitrogênio. Quando a gente pensa na estruturação financeira do projeto, a gente, antes disso, tem que pensar na viabilidade técnica do projeto. E aí, hoje, talvez, seja o maior paradigma que a gente enfrenta.
porque o Brasil não tem uma cultura de fertilizante líquido diferente dos Estados Unidos, né, que aplica o UAN, né, a mistura da ureia com o nitrato de amônia. E lá eles têm tanques do lado dos pivôs e fazem a fertirrigação com UAN de uma maneira super normal, né? O pessoal do Tecnoagro, nós somos associados do Tecnoagro, que fica dentro ali da UPF, eles foram aos Estados Unidos no mês passado, visitaram ali 13 estados, dezenas de fazendas, laboratórios de pesquisa. E para eles é tudo muito normal você trabalhar com fertilizante líquido. O Brasil ainda está muito acostumado a trabalhar com fertilizante granulado, com a ureia granulada. Só que a ureia granulada, ela tem uma série de características, seja de volatilidade, em decorrência de uma necessidade de aplicação próximo do momento de chuva, e aí você acaba limitando, inclusive, os momentos de aplicação de fertilizante. Na aplicação líquida, você não tem essa preocupação. Você vai aplicar no momento em que a planta precisar, não no momento em que for chover. Então, toda essa característica de mercado, a gente ainda vai ter que romper esses paradigmas, e isso a gente só faz com ciência, né? E aí essa ciência é ciência aplicada no solo, né? A gente colocar o nosso produto no solo, a gente já vem fazendo diversos testes que já vem comprovando uma eficiência, se não similar, melhor do que a própria aplicação da ureia. Mas isso é um trabalho que ele vai ser construído ao longo do tempo e que às vezes não é uma única safra que o produtor vai se sentir confortável e seguro de mudar a sua concepção, porque obviamente você muda a sistemática de aplicação, equipamentos, maquinários, são necessários outros investimentos complementares para que o nosso cliente possa usufruir do nosso produto. Então, quando você fala em pioneirismo e inovação, é algo que é muito desafiador. Os nossos projetos são os únicos projetos que têm licença prévia, porque nós iniciamos os nossos projetos antes do marco regulatório do hidrogênio. E assim, acreditando no sonho do Halt. É um empresário exercendo o seu empreendedorismo, né? E acabando por ter como desafio também mudanças de paradigmas culturais, de comportamental e etc. Você comentou sobre o Tecnoagro, você comentou sobre a UPF, Universidade de Passo Fundo, né? E aí, nós somos da ABAV, Associação Brasileira de Hidrogênio e de Amônia Verde, e a gente está imbuído desse espírito, né? Da gente criar a cultura da produção de hidrogênio e de amônia verde. Nós acreditamos que de forma descentralizada, nós somos agnósticos a rotas e, enfim, o que nós esperamos é, no longo prazo, poder diminuir a pegada de carbono do hidrogênio e da amônia verde. Como que a gente consegue trabalhar juntos, ou seja, academia, empresários, associação, para que a gente possa sensibilizar o governo e acelerar o processo? Há um tempo atrás nós tivemos uma conversa com a ANP, que acabou ficando com a questão de regular a produção de hidrogênio. E eles estão com um belo desafio também, porque o hidrogênio verde ele fica ali ele é um pouco matéria-prima industrial, ele é um pouco energia, ele é um pouco óleo e gás, né, no sentido de que o hidrogênio ele hoje pertence à lógica petroquímica. Como é que você enxerga o setor e essas parcerias e o trabalho aí em conjunto? De fato, o hidrogênio por si só, ele não tem uma viabilidade econômica, né? Você precisa explorar a cadeia dele. Cada empresa vai ter a sua vocação, né? Tem empresas que vão querer ir para a SAF, tem outras que vão para a Arla, outros vão para fertilizante, outros vão para outros segmentos, né? Climatização e etc. Nós escolhemos a rota do fertilizante. Aonde nós estamos ali no Rio Grande do Sul é uma região altamente produtora de alimentos. E a gente entende que a gente vai replicar o nosso projeto
junto aos produtores de alimentos, junto às usinas de etanol, seja de cana, de milho, de trigo, porque ali a gente tem a matriz energética renovável, a gente tem o biometano, que pode servir de base para a produção do nosso hidrogênio e, a partir dele, a gente produzir a amônia e o fertilizante. Agora, esse trabalho é um trabalho muito árduo. Né, para o empresário em si, a gente nunca desiste, né? A gente acaba tendo aquela situação, né, de matar um leão por dia, e é literalmente isso, né? Cada dia a gente tem um desafio, a gente tem ali que correr atrás de algumas situações. Felizmente fomos ouvidos pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, que sempre nos acolheu muito bem, e a gente é obrigado a falar aqui, porque isso é um acolhimento genuíno, seja dos municípios, seja do governo do estado, de fato preocupado com a recuperação e a reconstrução do estado depois de todas as tragédias que eles tiveram com as enchentes. E agora, mais recentemente, eu acho que vocês têm acompanhado, eles abriram um edital para disponibilizar um recurso de subvenção na ordem de R$102.400.000 para projetos de hidrogênio dentro do estado, até o teto de 30 milhões aí para cada projeto. Foram selecionados 11 projetos, onde a Bigrin é um desses projetos que foram selecionados, junto com outras empresas tradicionais do estado, o que nos orgulha muito, toda essa luta, todo esse caminho que a gente vem percorrendo, e estamos muito confiantes de que seremos selecionados para viabilizar esse projeto, porque o governo sabe que a nossa empresa é uma empresa pequena, uma empresa que, querendo ou não, é uma startup, e a gente precisa desse recurso para que a gente possa seguir com a viabilidade desse primeiro projeto. E aí depois, na sequência, os outros projetos, a gente acredita na viabilidade econômica deles. Mas o primeiro projeto é um projeto menor, é um projeto de 2.000 toneladas ano, dentro da Universidade de Passo Fundo, que é um projeto escola, né? Um projeto onde ali a gente vai ter bolsas para mestrado e doutorado, vai participar dos cursos de graduação, para que a gente possa trabalhar a formação de mão de obra, seja para as nossas fábricas, seja para o mercado que vai demandar mão de obra. Hoje é um mercado ainda na fase da ideia, né, na sua maior parte, mas que em determinado momento, a hora que esses projetos saírem do papel, eles vão demandar mão de obra qualificada. Sim, isso é super importante, e muitas vezes nos trabalhos de PowerPoint e nas planilhas de Excel isso não é retratado, né? Mas formação, mão de obra qualificada, sem isso as coisas não se sustentam. Você falou de viabilidade, né? Você acredita que... Eu tenho uma tese, né? E como você comentou, cada um vai fazer uma aposta em fertilizantes, SAF, metanol, enfim. Mas que em algum momento cada passo que a gente dá na direção de aumentar a produção de hidrogênio verde, de amônia verde, seja para atender o mercado de fertilizante, de SAF, etc., você vai ganhando eficiência, você vai ganhando escala, você vai diminuindo custos. E na realidade que o Brasil vive hoje, né, de curtailment, da gente estar numa rampa de curtailment só aumentando, nós estamos desperdiçando 23 terawatts-hora de energia renovável barata, né, que poderia estar servindo a estes propósitos, mas quem sabe também, porque nesse mesmo período onde a gente desperdiçou 23 terawatts-hora de energia renovável barata, a gente, nesse mesmo período, despachou 135 terawatts-hora de termoelétrica, carvão, gás, etc. E o hidrogênio também é uma forma de armazenamento de energia. Você acredita que esses movimentos eles vão fazer sentido e vão se retroalimentar na medida em que a gente precisa dar uma solução para esses 23, 30 terawatts-hora de energia que a gente está perdendo, e que contas como dos projetos da Bigrin já estão atingindo viabilidade financeira? Você acredita que a gente está vendo de fato nascer um grande setor? Eu espero que sim.
Eu acho que os segmentos de hidrogênio, data center e outros que são eletrointensivos, né? O nosso projeto, quase 70% do nosso custo operacional é energia. Uma vez que a gente tem uma capacidade de replicabilidade desse projeto, e obviamente a gente vai ter essa capacidade de replicabilidade, mas a gente sabe que outros players também entrarão nesse segmento e que também terão os seus projetos nessa mesma base de consumo de energia. Eu espero que a gente, de fato, seja uma alternativa para consumir parte dessa energia que, infelizmente, a gente está desperdiçando, assim como outros segmentos industriais, né? Acho que o que a gente mais torce é para que o Brasil cresça, né? Nossa economia seja forte, pujante e que o empresário em geral, porque qualquer segmento industrial é um grande consumidor de energia, né? A gente precisa de uma economia forte para que o país como um todo consuma essa energia. Eu acho que não vai ser um segmento específico como o nosso que vai resolver esse problema, mas eu espero que a gente possa contribuir de alguma maneira para consumir uma parte dessa energia através dos nossos projetos ou outros projetos do setor, né? Já estão contribuindo. Pode ter certeza que dos trabalhos que vocês fazem em campo, na universidade, na formação, a essa conversa aqui, a tirar as coisas do papel, vocês já estão plantando uma sementinha muito importante para o futuro do setor. Fábio, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Foi uma honra recebê-lo aqui, compartilhar um pouco da história de sucesso da Migratio, da certeza da história de sucesso que a Big Green vai ter, como eu acabei de mencionar, uma sementinha que eu acredito muito, que vai ser muito importante para o setor como um todo. E espero te receber daqui a pouco tempo, para a gente falar um pouco da inauguração da planta, da próxima planta e mais novidades ainda para o setor. Eu espero primeiro semestre do ano que vem a gente tenha o FID, de fato, né? A decisão de investimento, e vai ser um prazer a gente poder vir aqui compartilhar com vocês essa notícia tão importante para o nosso projeto. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela disponibilidade, pelo espaço, e contem com a gente. Estamos sempre por aqui à disposição de vocês. Maravilha, muito obrigado e parabéns. E a você que está nos assistindo ou nos ouvindo, muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do Abave Talks. Esperamos que esta conversa tenha iluminado ainda mais o potencial do hidrogênio e da amônia verde e a importância da transição energética para o nosso país. E se você gostou do programa, não esqueça de seguir o nosso canal e as nossas redes sociais. Fiquem ligados para os próximos episódios, onde continuaremos a explorar os temas mais relevantes do setor, e até a próxima.